E o Senado vai analisar, na próxima terça-feira, um pacote de regras mais rigorosas sobre prisões e o cumprimento das penas. Quem vai conversar com a gente sobre isso agora, direto de Brasília, é a Carol Rosito, que já tinha falado desse movimento como uma resposta àquela política que reduziu os benefícios de saidinhas para presos, né, Carol? Que parece que, de fato, em Brasília, os nossos parlamentares perceberam que há espaço, há força política para avançar com essas pautas de direita na segurança pública, endurecendo as regras. Conta pra gente um pouquinho, Carol, dos detalhes do que tem por aí no meio dessa discussão. Oi, Pedro, bom dia mais uma vez para você, bom dia a todos. Pois é, os senadores tentando resgatar outros projetos que podem, então, endurecer, né, essas regras de prisão e da condenação, de fato, dos presos. Bom, o que está acontecendo agora? A Comissão de Segurança Pública do Senado vai voltar a discutir na terça-feira já alguns projetos, né, algumas propostas que estão na pauta que tratam especificamente sobre esses temas. Um deles, por exemplo, é um PL que sugere a detenção em presídio federal de segurança máxima para quem assassinar integrantes das Forças Armadas, policiais civis, militares federais, bombeiros, policiais rodoviários também federais. Então, é uma espécie de endurecimento para quem cometer esse tipo de crime, né? Atualmente, essas vagas nesse tipo de presídio são destinadas ali a líderes de facções criminosas e milícias. Então, seria uma espécie de ampliação. Um outro projeto também que altera a lei de execução penal aqui do país prevê dificultar a progressão da pena nos casos em que o preso tenha sido condenado por crimes que envolvam violência contra crianças, né? E ainda os senadores vão discutir um outro projeto já considerado bastante polêmico ali entre os parlamentares, que poderia aumentar a pena para quem cometesse crime durante saída temporária. Não só saída temporária, mas também liberdade condicional, prisão domiciliar ou até em casos de pessoas, né, de condenados foragidos. Se aprovado, no caso esse texto lá na Comissão de Segurança, passaria para a Comissão de Constituição e Justiça. E aí, nesse caso específico, é um projeto ali em caráter terminativo, sem a necessidade de passar pelo plenário do Senado, poderia ir diretamente para a Câmara dos Deputados. Então, os parlamentares avaliam que há um espaço maior para o tipo de aprovação dessa proposta, né? A gente lembra que esse tema já tinha sido pautado na Comissão de Segurança Pública em abril, mas os próprios senadores decidiram segurar um pouco para esperar qual seria o resultado do PL da saidinha, que foi aquele projeto de lei aprovado também recentemente na Câmara e no Senado e que o presidente Lula vetou um dos trechos, especificamente aquele trecho que proibia a saída do preso em casos de saídas temporárias, em feriados, para visitar especificamente familiares. Gerou uma repercussão dentro do Congresso e o Congresso, como sempre dá a palavra final, acabou derrubando o veto presidencial, o veto do presidente, ou seja, ficou mantido o projeto sancionado como tinha sido acordado ali pelos parlamentares. E agora, então, eles voltam com esse intuito de endurecer ainda mais essas regras envolvendo ali a lei, né? A lei, o Código Penal brasileiro. A gente vai seguir acompanhando, viu, Pedro? Até porque esses assuntos entram e saem das pautas ali, das comissões, depende de cada semana, depende de cada situação. A gente vai estar voltando de uma semana de folga, né? Digamos assim, que os parlamentares ficaram ausentes na última semana por conta das festas juninas. Então a gente vai ter que saber qual vai ser o ritmo a partir de segunda-feira. Eu volto com você.